Olá, meu nome é Rafael Somera e eu estou aqui para fazer uma viagem com você dentro de um programa chamado PES, né? Aqui vão ser um tempinho que a gente vai passar junto falando sobre esse tema. Rafa, PES é o que? É o videogame lá? Para você que já jogou PlayStation, tinha o Pro Evolution Soccer, mas aqui não. Aqui nós estamos falando de um programa chamado Profissional em Ser. Ser o quê, Rafa? Ser o que você quiser, ser o que você bem entender. Mas isso é importante? Será que isso é valioso? Bom, é muito importante. E aqui nós vamos dividir por quê. Mas antes de eu falar mais do programa, eu queria me apresentar. Como eu falei, meu nome é Rafael Somera, eu sou esse carinha aqui de cima. Tive a chance de começar muito cedo a trabalhar, né? Meus pais sempre tiveram comércio, essa lojinha aí, essa portinha que está aí. É uma lojinha que nós tocamos lá na cidade de Avaré, mas também em Assis. A minha primeira feira foi com 7 anos. E eu tive, graças a Deus, uma vida muito repleta de experiências muito boas, né? Muito boas. E eu vou dividir com você algumas aqui. Para me apresentar, eu poderia ficar nesse slide aqui, que foi um slide que eu separei com curiosidades da minha vida. Falei, ó, não estou nem aí querendo saber mais de você. Então, só continuar, não vou nem ficar muito tempo aqui. Queria entender mais o que que você fez, aconteceu e etc. Então, dá uma pausa aí e veja, mas eu já vou caminhando para a parte profissional minha, onde eu acredito que eu mais tenha para poder dividir contigo. Apesar de ter feito muitas coisas na vida, eu coloquei aqui 4 experiências que eu julguei significativas para dividir contigo. A primeira foi a empresa da minha família aí, que nós entendemos que uma pequena empresa pode ser grande para uma família. E nós tocamos a nossa vida com um barzinho numa vila, em vários, né? Não só em Avaré, mas em Assis também, onde a gente tocou a vida fazendo esse bar. Era o maior bar da rua, né? A maior loja da rua. A rua tinha 3 ou 4 quilômetros, mais ou menos. Não, 3 ou 4 quarteirões. Então não era um desafio muito grande, mas conseguimos. Depois eu trabalhei como estagiário, entrei como estagiário no Sebrae, que é uma rede de escolas. Na época eram 2 escolas, depois viraram 4, depois viraram 8. Depois eu fui trabalhar na franqueadora que organizava todas essas, e lá eu fiquei, foram quase 10 anos da minha vida trabalhando direto no Sebrae, que cresceu e se tornou, eu fiquei lá até dezenas de unidades estarem espalhadas pelo Brasil, que se tornou hoje a mais premiada rede de franquia de cursos profissionalizantes do Brasil. Inclusive, esses dias atrás foi vendida para o grupo Atom, que por coincidência é o nome do meu filho, mas não foi meu filho que comprou, que é um grupo de investimento grande no Brasil, que acabou comprando a rede Sebrae, que hoje é uma referência nacional em educação. Então, ali eu tive a chance de entrar como estagiário e sair como diretor de marketing e de vendas, de treinamentos e operações lá. Também trabalhei numa empresa chamada Consciência. Tudo que eu busco na minha vida, eu tive a chance de trabalhar numa empresa chamada Consciência, que basicamente fazia sistemas para automação de empresas. Lá no começo a gente instalava sistema para peixaria, loja de sapato, mecânica. Eu trabalhei com todo tipo de empresa lá e pude aprender muito sobre pequenas empresas, que na realidade tem grandes empresários por trás delas, né? Para segurar uma pequena empresa, tem que bater escanteio, correr na área, cabecear. Mas um projeto foi muito especial meu lá. Eu comecei o primeiro cinema, a gente implantou um sistema para cinema, e os primeiros 10 cinemas, quase ali, eu tive participando do processo de implantação, e hoje a Consciência, ela é dona do maior sistema de automação de cinemas da América Latina, que são dos maiores do mundo. É a maior, é, se eu não me engano, é a maior, ou a primeira ou a segunda, tá? Ali com ingresso.com, como venda de ingressos na internet, e eu tive a chance de começar e ver mais um negócio começando do zero, e crescer. E por último, né, em 2005, mas 2007 o nome oficial Solutudo, eu participei, né, e sou fundador da Solutudo, que é um guia de empresas, hoje considerado o maior guia de empresas em número de audiência no Brasil, né? Eu com a minha sócia, Érica, nós iniciamos lá atrás um trabalho com uma revistinha na nossa cidade, começamos pequenininha ali, e depois levamos para a internet, depois viramos franquia, e depois crescemos, e hoje a Solutudo atende aí milhões de pessoas todos os meses. Então, é legal de dividir contigo, porque por 4 vezes eu vi, considerando o bar, né? Empresas saírem do zero e se tornarem referência nas suas categorias. E nessas ocasiões, por pelo menos 2, eu entrei como estagiário e cheguei a posições, as melhores posições que existiam ali para estar, né? Uma das maiores, e eu queria dividir isso com você. Juntando as empresas que eu estou citando aqui, nós estamos falando de empresas que faturam juntas aí quase 300 milhões de reais por ano e que eu vi começar do zero. Então é dessa bagagem que eu vou trazer coisas valiosas para você. Bom,
Rafael, e a Solutudo? A Solutudo hoje, como eu falei, eu dou um pouquinho mais de informação, porque neste momento eu sou o CEO da Solutudo, além de fundador, ainda estou à frente da empresa e acredito que por longa data estarei, tanto porque lá aprendo, quanto porque eu acredito que a Solutudo faz um trabalho muito bonito, que é ajudar as pessoas a encontrarem soluções locais. Para cada problema, há uma quantidade muito grande de soluções disponível para a gente. Ok? Beleza, Rafael. Me apresentei, passamos por essa etapa, mas me explica melhor por que profissional em ser. Bom, primeiro que essa aqui é uma imagem real brasileira da cidade de São Paulo, onde a gente convive com isso aqui, né? Eu morei numa cidade em São Paulo, né, na grande São Paulo, chamada Carapicuíba, onde eu vi por muitas vezes esse contraste muito próximo a mim. Por muitas vezes, eu e meus irmãos, nós tivemos a chance de morar em um cômodo, né? Eu, minha mãe, meu pai, numa situação bem difícil em termos financeiros, né? Sempre tive uma herança muito grande da minha família em termos de aprendizado, de princípios, de valores, mas em termos financeiros a gente realmente passou por momentos de desafio, né? E eu sempre olhei isso e falei, cara, tem alguma coisa errada aí, né? Eu não sei se você sabe, seis brasileiros têm fortuna parecida, né, na mesma proporção que 100 milhões. Calma aí, deixa eu vou ter que escrever na lousa para você entender de que número eu estou falando. Eu estou falando que seis brasileiros têm fortuna de 100 milhões. Aqui dá mil. É, isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar para ver aí. Aqui. 6 para 100 milhões. Não precisa ter mais do que uma noz no cérebro para entender que tem alguma coisa errada nessa parada, né? E eu sempre questionei, e eu não acredito que esses seis estão pensando em dividir alguma coisa. Pelo contrário, o que eu vi de gente milionária, inclusive envolvida em corrupção e coisa do tipo, não está escrito. Então, logo cedo eu comecei a perceber que se eu não mudasse alguma coisa em mim, as coisas não iam mudar tão cedo. Eu não acho que é uma reunião agora rolando vamos dizer assim, tentando deixar as coisas melhores. Então, cara, ou você aprende a mudar um pouco o teu jogo, e eu não tô falando aqui para você se tornar um dos seis aí, porque eu acho que isso é doença, maluquice, né? Você ter tanto assim, às vezes morando do lado de quem não tem nada. Então, mas para ter uma qualidade de vida boa, para ter um espaço legal, para, sabe, conseguir realizar seus sonhos sem precisar esbanjar, de uma maneira que você cuide daquilo que você tem. Então, eu sempre me questionei com isso, tá? E esse treinamento aqui ele tem a ver com uma reflexão para você pensar a respeito disso. Ah, Rafael, mas eu não estou nem aí com a grana, né? Dinheiro para mim não é a coisa mais importante, tá lá, essas histórias todas aí que eu mesmo já falei para caramba. Ok, então vamos falar de saúde. O Brasil é o segundo maior país com número de farmácia por habitante, né? Nós estamos falando de centenas de países aí e nós estamos lá no topo sobre farmácia. Farmácia vende o quê, galera? Ah, hoje em dia vende tudo, né? Mas nós estamos falando de remédio. E remédio a gente toma quando a gente precisa curar alguma coisa, melhorar alguma coisa, né? Quem está bem, normalmente não vai precisar de remédio. Faz sentido para vocês? Sim ou não? Quero morrer? Bom, pensa aí. E eu não sei se você tem andado pela rua e visto que cada vez mais o número de farmácias aumenta. Pois é, mas cada dia mais o número de farmácias. Tem lugares aí, tem shopping de farmácia já. Né? Não é de raro de você encontrar uma de frente com a outra. Segundo a a Organização Mundial de Saúde, nós temos 4 vezes mais farmácias do que o recomendado no Brasil. Aí você fala, Rafael, mas vai mudar? Não. Né? Essa aqui é uma matéria de 2021, não peguei o número atualizado, mas estava crescendo o número de farmácias em todo o Brasil. Então a coisa não está voltando atrás. Isso gera o que eu costumo chamar de tensão. Tensão é, sabe quando você estica um elástico, você vê que incomoda, e pelo menos não sei você, eu me incomodo ao ver uma situação de distribuição de renda tão grande e uma população doente ainda. Então eu tenho doença no bolso e doença no corpo. E aí isso nunca me casou. E esse bate-bola que nós vamos ter aqui é sobre como você evitar essa parada, né? Tensão basicamente é quando você encontra um ideal que ainda não é real. Quando você estica o ideal para o elástico não é estar esticado, é diminuir essa tensão. A mesma coisa aqui. Se você está vendo que existe vamos dizer assim, algo para se cuidar, pô, eu quero ter saúde, eu quero ter uma condição de vida melhor, então você tem que continuar assistindo PES, ok? Vamos lá? Vamos para o próximo passo? Caminhando, então, vamos adiante. Tem um ponto a mais. Rafael, mas por que que a gente fica doente? Ou por que que a gente não consegue ter um êxito financeiro?
Bom, esse número aqui já diz tudo, né? 90% dos brasileiros estão infelizes com seus trabalhos. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é bom? 90%. Pensa que você passa de segunda a sexta 2/3 da tua vida no trabalho. E você, 2/3 da tua vida, 90% dos brasileiros não estão felizes. E aí, eu não sei se você sabe, isso para mim é um caso de saúde pública, né? Não tão felizes. Não sei se já aconteceu com você nesse caso ou não, mas não me aparenta ser um número bom. Faz sentido? Então vamos a seguir, porque tem mais coisa. Vamos adiante. O que acontece? O Brasil é o campeão mundial de turnover. Vamos traduzir, Rafael? Turnover é o tempo que as pessoas ficam no trabalho, né? Não sei você se você tem mudado muito de trabalho, mas o Brasil é o lugar onde as pessoas menos ficam no mesmo lugar. Sempre mudando, sempre procurando um outro lugar. Tem vários motivos para isso, tá? Mas vamos adiante aqui, porque não é só isso. Rafael, o brasileiro leva 1 hora para produzir o que um americano faz em 15 minutos. Então, nós também somos menos produtivos. Então, menos felizes, ficamos menos tempo nos lugares e também somos menos produtivos. Rafael, mas por que disso? Bom, segundo a pesquisa que fala disso, fala que é baixa qualificação e capacidade dos trabalhadores. Quer dizer, quanto mais amador eu sou, menos produtivo eu consigo ser. Faz sentido? Produtividade do Brasil. Ah, mas vai melhorar. Não, tá cada vez pior. Então aí a gente tem que começar a se questionar. E um outro ponto: pessoas infelizes ficam mais doentes. Sabia disso ou não? Não sei se você tem ficado muito doente, você tem sido um frequentador de igreja. Aliás, eu costumo dizer que são 3 estabelecimentos que mais existem no Brasil: bar, igreja e farmácia. Tá tudo bem você ir no bar para comemorar, mas quando você vai para afogar as mágoas é ruim. Tudo bem você ir na igreja para agradecer, mas quando você só vai pedir para mudar de vida porque tá difícil, também é ruim. Tudo bem você ir na farmácia por conveniência, mas quando você vai porque está doente, 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 gastando uma grana aí que você ganha com remédio, é preocupante. E aí você fala, Rafael, isso é uma atenção. E é por isso que existe o programa PES, tá? O programa PES é para trazer algumas reflexões para você olhar para a tua vida, cara. Olhar e falar. E aí, eu olhando para isso, fiquei com uma atenção e falei, cara, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente pensa? E comecei a fazer uma série de discussões, estudos, pesquisas para ver como as coisas iam ser. E aí surgiu o PES. O PES, para mim, nada mais é do que algumas coisas que profissionalmente nós deveríamos estudar para que a gente pudesse ter uma vida melhor, tanto profissional quanto em termos pessoais, tá? Desde desenvolvimento pessoal, profissional, aprender a vender nossas ideias, liderar, né, grupos e também criar. Então, hoje, nesse programa aqui, nesse módulo específico, nós vamos abordar essas duas bolinhas de baixo aqui, ó, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Duas coisas que eu acredito que são importantes para a tua carreira e para a tua saúde, tá bom? E vamos começar aqui. A primeira coisa, desenvolvimento pessoal, eu coloquei 3 blocos aí que você deveria avaliar, né? Eu até chamo esse material, um livro que eu estou terminando de escrever, que vai chamar Vai Te Buscar. Por quê? Porque a maioria de nós aprende matemática, aprende português, aprende história, aprende muita coisa do mundo. O que que a gente não aprende? O que que não tem na escola, né? Não tem autoconhecimento. Existe um templo na cidade de Delfos, na Grécia, que tem lá, conheça a ti mesmo. Segundo alguns, completando a frase, conheça a ti mesmo e conheça os segredos do universo. A maior parte de nós não aprendeu a estudar a si. A gente estudou o planeta Terra inteiro, mas nós mesmos a gente não aprendeu ainda a estudar. Como assim, Rafael? Para pensar. O que que você gosta? O que que você tem facilidade? O que que você já estudou? O que que você tem experiência? Que os testes de perfis, assessments, o nome é bonito, né? Falam. Que teste de perfil? Eu nunca fiz nenhum. Eu nunca tinha feito nenhum até os meus 20 e poucos anos de idade aí. Nem sabia o que era isso. Não sei se você já fez. A gente vai falar um pouquinho disso. Ou seja, eu me conheço muito pouco. E aí eu começo a tocar a vida, procurar meu trabalho. Tá lá eu que não sei fazer conta, procurando vaga na área financeira, sabe? Tá lá eu que odeio falar com pessoas procurando vaga na área de atendimento. Percebe? A gente começa a errar porque a gente não se conhece. Não tem jeito de eu ter saúde fazendo um negócio que eu odeio. Não tem jeito de eu prosperar fazendo um negócio que eu não vejo a hora que acabe. Não dá, não dá. É praticamente impossível. Então, aqui, a primeira reflexão que eu trago para você é que você deveria pensar nessas perguntinhas, né? O que que eu gosto? Cara, deixa eu listar aqui as coisas que eu gosto de fazer. O que que eu sei que eu faço aparentemente mais fácil que os outros ou sem dificuldade?
Pô, eu falo bem com as pessoas. Eu sou bom em ouvir, eu sou bom com cálculo, eu sou bom em concentração, eu sou bom em escrever. Essas coisas vão ajudar você a perceber onde você poderia ser mais feliz. Logo, se você está feliz fazendo aquilo, provavelmente você vai fazer melhor, né? Você vai querer estudar. Porque imagina, você tem que estudar um negócio que você odeia. Não dá, né? Onde eu já tive alguma experiência e esses testes ajudam, tá? Esses testes de perfil. Eu poderia falar aqui do monte desses testes. Eu poderia vir aqui abordar, se eu não me engano, pelo que eu sei aí, deve ter mais de 200 tipos de testes diferentes homologados. Nós, né, na Solotudo, principalmente, a gente costuma usar um principalmente, que é um teste chamado DISC. Eu poderia entrar aqui no resumo dele, na história dele, provavelmente, inclusive, se você estiver entrando para trabalhar na Solotudo, provavelmente você vai ter mais estudos sobre isso, né? Porque eu disse que ele fala, olha, existem 4 grupos principais de pessoas aí. As pessoas mais dominantes, que são movidas por desafio e eficiência, sabe? Cara, não sei o que lá, vamos direto, e busca resultado. Existe um grupo mais de estabilidade, que busca segurança e lealdade, não tem, né? Esse aqui está mais no resultado, esse aqui está mais na colaboração, né? Existe um grupo de influência que busca mais liberdade, criatividade, você consegue ver aí as imagens de quem vem na tua cabeça, e que busca relacionamento, diferente de colaboração. Aqui eu quero ser útil, aqui eu quero estar bem com a galera, né? E existe um grupo de cautela, que é aquele cara que precisa estudar bem, né? Altos padrões de eficiência, ele estuda direitinho, ele busca precisão. Não vem falar uma coisa sem estar muito bem fundamentado. Ou seja, e naturalmente nós temos um pouquinho de cada um, mas algum, principalmente, ele te leva com mais força, às vezes mais de um. E isso aqui deveria ser uma das primeiras coisas que você deveria estudar na tua vida, né, na escola já, para você entender alguns perfis. Não quer dizer que isso é um rótulo. Coloco na garrafa do Rafa, Rafa, você é ID, né? E serás para sempre isso. Não. Mas eu tenho que entender que eu tenho mais facilidade com isso. O que geralmente as pessoas que têm esse perfil costumam fazer? Onde tem mais chance de eu dar certo? Então, percebe que quando a gente está falando aqui dos perfis, né? Nós estamos falando de autoconhecimento. Né? Geralmente falam muito disso, mas é eu saber um pouquinho do que eu sou bom, do que eu gosto, né? Quais são os perfis? Existem muitos outros. MBTI é um outro tipo de teste que vale a pena, muitos gratuitos na internet para você fazer. O Enneagrama é um outro teste também utilizado, inclusive em muitas empresas, tá? Então, esses são alguns caminhos. O que eu gosto, né? Quem sou eu, qual é a minha experiência, onde eu mando bem, os testes que ajudam, e por último, ainda em autoconhecimento, coisas que eu não abro mão, cara. Coisas que eu não abro mão. Isso aqui é uma listinha de um grupo, né? Na época, o nome do pessoal que eu tive acesso através da minha irmã, desse conteúdo aqui, mas era de um grupo de desenvolvimento de empreendedorismo no Brasil. E eles listaram valores. Você já percebeu que tem pessoas que valorizam uma coisa? Pô, eu valorizo liberdade, eu valorizo relacionamento, eu valorizo otimismo, eu não suporto estar perto, eu valorizo simplicidade, eu valorizo. E aqui existem vários, né? Vários tipos diferentes de valores. Quais são os seus? Isso também deveríamos aprender na escola. Quais são as coisas que, mesmo você perdendo, você fica feliz porque você preservou os seus princípios? Já viram? Ah, isso vai contra os meus princípios. Por exemplo, se você tem lá um princípio, vamos dar um exemplo aqui, de verdade e integridade. E aí você vai trabalhar numa empresa que pede para você mentir por telefone alguma informação para o cliente. Como é que você fica? Geralmente, por a gente não ter claro esses princípios, a gente se submete. Ah, para mim é muito importante liberdade e autonomia. Lembrando, todos são importantes, mas alguns, né? Pelo menos 3 aqui deveriam gritar para você. Então escolha, quais seriam os 3 aí seu? Dá uma olhada aí. Olhou aí? E aí? Já pensou? Eu, para mim, por exemplo, verdade e integridade é um negócio muito importante. Super importante. Eu não entro em relacionamentos nem empresas que isso não seja um valor importante. E há empresas que verdade não é um negócio tão importante, já há a própria Solutudo. Em alguns momentos esse não foi o principal valor dela. Não quer dizer que a gente mente, mas muita informação escondida, sabe? Aí é uma questão de você escolher. Então, em tese, né, esse primeiro módulo do PES, e lógico, daria para ficar aqui 2 anos falando disso, mas resumindo, eu vou ter que me conhecer, porque é importante.
Os testes ajudam. Eu tenho que saber quais princípios que eu não negocio, coisas que são importantes para mim, que as minhas decisões passam por isso, é como se fosse um crivo para a nossa decisão. E por último, e muito importante, dentro dessa parte de desenvolvimento pessoal, é o que eu costumo dizer, né? A vida é uma lojinha, tem tudo. Tem carro, tem família, tem amigos, tá vendo aí um exemplo aí, ó? Tem tudo que você quiser. O que que você quer aí da lojinha da vida? Ah, eu quero um sítio. Ah, e eu quero. Importa o que você quer. O que você quiser, a vida tem para te oferecer. Mas como qualquer boa lojinha, tem um preço. Tem um preço, né? Você não pode escolher alguma coisa da lojinha e sair sem pagar. Porque tem muita gente que às vezes viaja. Ah, eu queria crescer, eu quero ter uma vida de qualidade, eu quero ter não sei o que lá. Tá. E aí? Não se esforça, não estuda, não busca fazer o melhor, não tem jeito. Então essa lojinha existe e ela é muito importante. Quais são os seus objetivos para daqui a um ano? Quais são os seus objetivos para você para daqui 5 anos, para você e para a tua família? Geralmente, galera, a gente não tem isso. E existe uma pesquisa feita pela Universidade de Stanford que ela mediu é, situação econômica com capacidade de olhar para frente. Ou seja, o que que ela viu? E aí, claro, alguns casos nem dá para pensar para frente, eu já estive em situações assim, eu estou pensando para hoje à tarde, mas quanto mais longe a pessoa foi por mais longe ela pensar. Pessoas numa situação de extrema pobreza estão decidindo para amanhã. Puta, eu preciso decidir o que eu vou fazer hoje. Quando eu estou numa outra situação, eu começo a pensar para um mês, para 6 meses, para um ano, para 5 anos. Eu vou estudar agora, eu só vou colher daqui 5 anos. Ué, se você sabe onde você quer estar daqui 5 anos, você vai fazer agora. Eu começo a ter atitudes hoje que me ajudam daqui 5 anos. Ok, até aqui? Tá claro? Então, isso é a primeira parte que eu poderia dizer para vocês do PES. Se você quer ir adiante, que quer mandar bem, você tem que se conhecer um pouquinho, saber um pouquinho do teu perfil, saber as coisas que você manda bem. Quais são os valores que você não negocia? Escolhe pelo menos 3 daqueles lá e coloca no peito e fala, cara, sem eles eu não vou a lugar nenhum. Eu não tomo uma decisão que não tiver aqueles caras lá, porque senão minha consciência não vai me deixar dormir. E por último, o que que eu quero da vida? Porque o vento não ajuda o barco que não sabe para onde vai, tá? Mediante a isso, a gente vai dar, lembra que eu falei da PES aqui que tinha vários estágios? A gente sai aqui do desenvolvimento pessoal e vai para o próximo, que é onde a gente vai passar um pouquinho mais de tempo aqui, que é o desenvolvimento profissional. Rafael, mas é importante? Bom, mas percebe que é difícil de falar para o desenvolvimento profissional se você não conhece você, não sabe onde você manda bem, não sabe quais são os seus princípios, não sabe quais são os seus objetivos, aí você já começou com o prédio desorganizado. Então, aqui já ficaram algumas lições de casa para você. Quando a gente vai para o desenvolvimento profissional, que é o que pode fazer você ganhar mais, ter mais qualidade de vida. Lembrando, 2/3 da tua vida você passa no trabalho. Rafael, eu tô aqui, muita gente fala isso. Eu vim aqui por causa do dinheiro, óbvio, né? Você precisa de dinheiro para tocar. Mas não seria uma pena você trocar 5 dias da semana da sua vida por 2 pelo final de semana? É o que acontece com 90% das pessoas. Provavelmente você já vivenciou esse cenário. Então aqui é sobre você fazer esses 5 dias serem dias bons, até porque se for uma troca mesmo, você vai ter mais dinheiro e saúde no final de semana. Então, para que eu mande bem, eu tenho que ter o desenvolvimento pessoal, me conheço um pouquinho, e aqui não acaba, tá, gente? Não tem fim. Quanto mais vocês conhecem, melhor. Eu tenho que ter uns princípios claros, né? Quais são os princípios que eu não negocio, que eu deveria ter tatuado em mim? Inclusive, eu tenho aqui, está escrito verdade aqui, é um princípio para lembrar de hora que eu estiver assinando um negócio, só se for verdade, né? Talvez não precise ficar pintando o corpo para fazer isso, né? No meu caso, eu senti que deveria. E por último, quais são os meus objetivos? Isto feito, nós vamos cuidar agora de 3 coisas que não importa se você é garçom, não importa se você é pintor, se você é secretária, se você é presidente de uma empresa, se você é prefeito, essas 3 coisas que nós vamos falar aqui são fundamentais para você conseguir dar um passo a mais na tua vida. Então, comportamento, organização e ferramentas. Guardou aí? Comportamento, organização e ferramentas. Vamos dar o primeiro passo aí. Deixa eu clicar aqui para a gente poder caminhar com isso. Então vamos lá. Primeiro passo, então, vamos começar aqui.
Primeiro, vocês já conheceram pessoas que você sente que, putz, tem um grande potencial, talvez você, mas não sai do lugar, né? Tá ali trocando de emprego, indo de um lugar para o outro, tal, não consegue crescer financeiramente, profissionalmente, e vem as perguntas, né? O que que pega, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês houve um período da minha vida que eu vi essa revista aqui, eu nem sei se essa revista ainda existe, com esse título, Você Não Decide. Eu falei, como assim, irmão, que eu não decido? E eu fui estudar. Essa revista trazia uma pesquisa mostrando que nós, na maior parte do tempo, nós estamos no que muita gente chama nos hábitos, nos vícios, nos pilotos automáticos. Por exemplo, você acha que essa cadeira é suficiente para segurar esse cavalo? Né? Provavelmente você vai falar não, porque em algum momento esse cavalo teve preso a algo que não deixou com que ele saísse, certo? E com isso, ele desistiu de tentar. Provavelmente eu e você temos um monte dessas coisas que seguram a gente, que não permitem que a gente vá adiante profissionalmente. As primeiras é que a gente se conhece pouco, sabe pouco dos nossos princípios, sabe pouco do que a gente quer, né? Sabe pouco dos nossos valores. Isso já é por si só uma maneira de segurar, mas vai muito além. Né? Então, a maior parte do tempo nós estamos no piloto automático e o problema do piloto automático é que ele é cruel, né? Porque se você aprendeu a fazer merda, você vai fazer merda automaticamente a vida inteira. E é mais fácil você ver isso nos outros, né? Você deve ter algum amigo, algum colega aí que está nessa situação que você conhece qual é. E qual é o problema disso? Esse aqui é o maior transatlântico, o maior navio, se eu não me engano, do mundo, tá? Ele pesa aqui tá errado, cara. São 200 mil toneladas, não 100 mil toneladas. 200 mil toneladas. E aqui do ladinho aqui, eu não sei se dá para ver aqui. Opa, deixa eu ver se consigo colocar aqui onde tem essa seta aqui. Tem uma âncora. A âncora pesa 20 toneladas. A âncora é suficiente para segurar um navio desse. E a pergunta é, profissionalmente, quais são as suas âncoras? Né? O que que te segura? Quais são as coisas que impedem você de ir adiante? E eu, por curiosidade, tanto por saúde, por querer mudar a minha situação financeira, fui tentar entender quais eram as minhas. Que na prática, eu acredito que nossa cabeça é muito parecida com um computador. A gente tem ali alguns aplicativos girando. Quando você compra um celular, né? Pega lá o celular de cara lá, você vai ter ele com pouco aplicativo. Tem algumas coisas básicas, né? E eu tenho um filho recém-nascido aí, que ele tinha. Começou, ele já veio com alguns aplicativinhos, já sabia mamar, né? Sabia chorar, e olha que esse ele estava campeão. É, então ele já tinha, algumas coisas ele vai aprendendo, algumas coisas ele vai instalando alguns aplicativos, alguns ele já tinha de fábrica, outros ele vai instalando, e a mesma coisa acontece com a gente, né? Nós costumamos instalar esses aplicativos de uma maneira bastante simples, basicamente duas formas. Guarda aí, intensidade ou repetição. Intensidade e repetição. Vou dar um exemplo, né? Simples aí. É, Olha para os dois lados antes de atravessar. A maioria de nós aprendemos sobre isso na repetição, né? Uma, duas, três. Às vezes, sua mãe falou uma vez só com um beliscão na sua espinha e fez você lembrar de uma única vez, né? Às vezes. E quando foi o período que a gente mais aprendeu? Bom, primeiro, quando a gente era criança. Do 0 ao 7 é um dos períodos maiores aí que vai influenciar a nossa vida toda. E não por maldade, mas nós estamos aprendendo um com o outro como dá, porque também não ensinam nossos pais a ser pais. Se eu não for atrás, eu não vou saber como eu devo educar meu filho, que traumas eu vou criar nele. E aí a gente vai criando um ciclo que aqueles 6 caras dos 100 milhões lá não gostaria de se ficar assim, tá ótimo, né? E aí eu queria trazer para vocês, desse estudo gigante que eu fiz, 3 aplicativos que profissionalmente estavam na carreira daqueles caras que eu vi longe, que eu vi começar lá de baixo, crescer assim como eu tive a chance de fazer. E não estavam naqueles que eu vi não sair do lugar e remédio, e situação financeira delicada, e assim por diante. Então eu vou dividir esses 3 para você refletir e olhar se você não precisa prestar atenção neles, tá? Vamos começar pelo primeiro deles, tá? Tell me what you just said. Dá uma olhada nesse vídeo. I like you when you give me cookies. You like me when I give you cookies, but you don't like me all the time? Yeah, no. Why? But I like you, only love you, get cookies from me.
Oh, so Só. only when I give you cookies do you like me? Yeah. Oh, okay. I love you. I love you too, but I don't like you all the time. Oh, okay. Thanks. Ou seja, esse molequinho, quando ele veio para o mundo, ele tem um aplicativo que todos nós saímos de fábrica com ele, que é manifestação. Uma criança não tem nenhum problema para se manifestar, né? Ela começa e se manifesta. Ela fala o que ela pensa, ela fala o que ela acha que deve falar e ponto final. Por exemplo, todos nós vivenciamos alguma cena mais ou menos assim. Imagine que lá Rafaelzinho Somera estava lá com 3 anos de idade na noite de Natal. Uma criança adora na noite de Natal ganhar abraços e orações. Não, presente, parceiro. Ponto. Aí chega a avó, né, a avó da criança, e acaba entregando para a criança o quê? Um presentinho. Geralmente uma sacola com 20 presentes iguais. O que você acha que tem no presentinho que a avó traz? A mãe fala: calma, filho, olha aqui, sua avó chegou, tal, entrega para a criança. Meia ou cueca. Não tem como errar, galera. Meia ou cueca. 90% das vozes. Pior! E uma criança adora, né? 3 anos de idade ganhar meia e cueca. Não bastando dar esse presente, o que ela faz? Ela ainda faz uma pergunta. Gostou? É isso mesmo. E aí a criança fala não. Aí depende do temperamento, né? Algumas crianças falam não, outras choram. Aí vem a mãe, pega nessa região aqui esquerda e dobra e fala: não fala assim com a sua avó, agradece. Nesse dia, e em situações como essa, a gente começa a segurar. E aí aquela dúvida, né, do que é educação com o que é a dificuldade de se manifestar. E é engraçado, porque depois, quando você estiver na adolescência, ou provavelmente os seus pais ou responsáveis vão chamar você e falar: Rafael, precisamos conversar e você precisa ser sincero. Você precisa ser sincero. Então, eu fui, dói. E aí, aqui, galera, é onde a maior parte de nós adoece. Rafael, mas eu vou falar isso, eu não tô afim de ganhar mais. Tá, doença. Você calar e guardar má água dentro de você, num corpo feito de 70% água, como é que vai fazer bem? E não bastasse isso ainda, ao não se manifestar, você não expõe o seu ponto de vista. Principalmente quando você vê que tem algo errado ali no ambiente, na ideia, na empresa, né? Rafael, se eu não exponho, das duas, uma, está errado, você não ajuda a corrigir, ou se você está errado, você também não vai descobrir, e você fica lá resmungando. Para as vacas já veio o trabalho de ruminar, para nós deveria existir manifestação, a gente deveria estar tratando. Rafael, mas cara, não é assim, sabe? Você está falando aí do mundo da Alice no País das Maravilhas. Na vida real, um dia, uma vez me falaram isso numa palestra. Eu fui dar uma minha opinião sobre a empresa que eu trabalhava e me mandaram embora. E a pessoa me disse isso, meio triste. Eu falei, que sorte, hein, cara? Como assim? Eu falei, imagina você trabalhar numa empresa onde você não pode dar sua opinião, sua manifestação, passar a vida lá. Pelo amor de Deus, fizeram um favor para você. Porque, claro, cuide da forma de expor o melhor momento, a melhor maneira, mas não se manifestar te faz mal, te adoece, não permite que você melhore as coisas. Então, aqui nós temos que lembrar que nós brasileiros não estamos acostumados a falar. E tem uma situação que aconteceu numa empresa de tecnologia bem grande no Brasil, que a gente usa para fazer buscas. Em 2011, eles fizeram um processo seletivo no Brasil e eles jogaram na sala, tinha 40 pessoas, jogaram um monte de bolinhas coloridas no chão e falaram o seguinte: quem guardar as bolinhas nos locais corretos, com maior quantidade, vai ganhar mais ponto. É uma dinâmica. Alguém tem alguma dúvida? Quem ergueu a mão continuou no processo seletivo. Quem não ergueu estava fora. Aí, mas como assim, Rafael? É porque eles não falaram qual era o local correto. E nós aprendemos a não erguer a mão, a não se manifestar. Até porque na primeira série, você foi perguntar para a professora por que 1 mais 1 era 2, e a classe inteira falou: olha que legal, ele está com dúvida, vamos aguardar que ele tire a dúvida. Não, né? O que aconteceu? A gente tirou sarro um do outro e a gente desaprendeu a erguer a mão. Pode ser que você tenha sido insistente, né? E você falou: não, mas no colegial ou na faculdade, você foi erguer a mão e aí tiraram sarro de você. Esse cara fica fazendo um monte de pergunta, atrapalha nós para assistir o Timão, né? Porque estava no final da aula já e a aula ia acabar antes, você fez perguntas. Ou seja, você começa a se podar de se manifestar por vários motivos. Medo de tomar beliscão, medo de ser mandado embora, medo de não ter aprovação. Agora, uma coisa importante, e você já deve ter aprendido isso, que a hora que o bicho pega na tua vida, a hora que faltar, a hora que você tiver em dificuldade,
essas mesmas pessoas que te criticaram porque estava dando a sua opinião, porque estava falando o que você pensava, não aparecem. Se você não descobriu ainda, eu espero que você não precise passar pela situação para descobrir. Mas, irmão ou irmã que está assistindo esse curso aqui, você precisa dar a sua opinião, né? Se você for trabalhar comigo e não trouxer a sua opinião, é bem provável que você fique pouco tempo. Por quê? Porque eu quero ouvir você. Se você tiver errado, para te corrigir. Se você tiver certo, para me corrigir. Mas não se manifestar, e isso a gente perdeu. E esse é um dos primeiros aplicativos que eu vejo em pessoas de sucesso. Elas falam o que elas pensam. Elas, inclusive, falam o que pensam para ver se o que pensam está correto, né? Esse é um ponto fundamental. Então, primeiro aplicativo, manifestação. Rafael, legal. Agora, puxa, eu tremo, eu fico nervoso. É melhor ficar nervoso e tremer e falar do que ficar calminho e tranquilo e, vamos dizer, se afogar, tá? Segundo ponto, da mesma maneira que se manifestar é importante, ouvir é tão importante quanto, né? Então, nós vivemos, ninguém ensinou a gente a ouvir. Pelo contrário, às vezes a gente fica bravo com alguém que diz para nós o que a gente não gosta. Pô, o cara falou não sei o que para mim, não falo mais com ele. Até já me disseram aqui, né? Teve um camarada que me falou assim: Rafael, uma vez uma menina, né? Eu fui falar para minha amiga o que eu pensava sobre o cara que ela estava saindo, ou coisa do tipo, e ela parou de falar comigo, né? E eu perdi a amiga. Eu falei, não, você não perdeu, você nunca teve. Que amizade é essa que você não pode dizer o que você pensa? Principalmente quando você está falando para o bem da pessoa, se ela quer ouvir ou não, é a história dela, mas não falar, né? Ou seja, tão importante quanto se manifestar é ouvir, né? E não é uma prática. Esses dias eu tive numa palestra para pessoas de todo um monte de empresas, tinha quase 400 pessoas no auditório, e eu perguntei, pessoal, quem aqui porque não é só ouvir quem te fala. Isso é mais fácil. Alguém te procura e te fala, olha, te dá um feedback, né? A palavra feedback, inclusive, vem de retroalimentar, feedback. Voltaram a me alimentar, né, da tua opinião. Quando alguém te procura e te fala, primeiro, você não devia ficar bravo, né? Minha irmã sempre falou um negócio que eu achava muito legal. Você teria que aplicar o OAC. Ouça atentamente, agradeça, pô, valeu, cara. Obrigado. Mas eu não concordo. Agradece. Essa pessoa podia estar falando de você, que é o comum, mas ela está falando para você, né? Isso é uma benção. Gente assim eu quero perto de mim, que se discordar de mim, me fala, que me ouve, que se manifesta, que permite que eu fale também. Então, lembre-se, valorize, ouça, agradeça e um C no final. Cala a boca. Rafael, como assim? Cala a boca. Cala a boca. Se alguém resolveu te dar um feedback, te dar um presente, ouve, agradece e fica em silêncio. Rafael, mas e se eu não concordo? Passa um tempo, depois você vai conversar com a pessoa. Mas é muito ruim. Imagine que eu vou te dar um feedback. Cara, você precisa melhorar. Não, sei o quê. Não, mas é que não sei o que lá. Blá, 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 blá. Tá bom, cara. Não falo mais. Né? Então, quando alguém resolver te falar, é que nem cliente, né? A gente geralmente fica bravo com um cliente que reclama. Mas quem reclama, dizem que no Brasil 4% dos clientes reclamam. Geralmente esse cara está reclamando de um monte que não reclamou para você. Foi lá no Reclame Aqui, avaliações, ou no grupinho da família, ó, não compra nesse lugar. Se o cara falou para você, agradece, corrige, né? Faz parte. Agora, é mais fácil você ouvir quando alguém te procura. Mas qual que é o problema? Lembra que eu falei que ninguém tem mais esse aplicativo aqui? Então, a chance de alguém te procurar para te falar é menor. Quantas vezes na própria Solutudo eu não vi lideranças chegarem para mim e falar: ah, eu queria mandar fulano embora. E por quê? Ah, porque ele está errando em A, B e C. Mas você já falou para ele? E aí eu ouvi: não. A dificuldade de se manifestar é tão grande que eu mando embora, né? E às vezes com aquele discurso tosco, né? De que nós estamos passando por cortes enquanto a vaga já está divulgada, que é muito tosco, na minha opinião, pô, fala a verdade. E aí, ou seja, se você não pergunta, você nunca vai saber. Então, nós deveríamos ter um hábito, em qualquer relação que nós temos, de às vezes perguntar assim: o que que você acha que eu poderia fazer melhor ou diferente? Esse deveria ser um hábito na nossa vida. O que eu posso fazer melhor ou diferente? Imagina que você chega para o seu chefe lá com um mês, se ele faz essa pergunta para aquele cara que ele ia mandar embora, ele ia falar: cara, aí você está errando em tal coisa. Mas se ele não pergunta, ele sai sem saber. Não sei se você já foi mandado embora de um lugar, você nem sabe por quê. Geralmente o cara que está lá, o seu superior, sabe. Ele só não teve coragem de te falar.
que é um problema dele e da maior parte de nós. Então, ouça, busque feedback, tá? Não só do seu superior, de quem trabalha do teu lado. Cara, você trabalha do meu lado, você me vê todo dia. O que você acha que eu poderia fazer melhor ou diferente? Para o cliente, cara, eu te atendi hoje, o que você acha que eu poderia fazer melhor ou diferente? Pessoas, então, o primeiro aplicativo veio de fábrica. Manifeste-se, nós vamos precisar reinstalar. Esse aqui nós nunca tivemos de fábrica. Criança não pede feedback para mãe. Mãe, como eu tô indo? Internamente, a gente precisa saber como nós estamos indo, reconhecer e tal. Mas não é um aplicativo. Então, nós precisamos instalar esse aplicativo 2. Primeiro, se manifestar. Segundo, ouvir. Faz sentido? Sim, não quero morrer? Vamos adiante, então. E o terceiro aplicativo dessa parte comportamental, que eu vejo que é fundamental aí para o teu contexto, é a Suma. A gente cresceu num cenário de culpados, né? A gente cresceu culpando pessoas. Então, por exemplo, vou dar 4 situações bem simples. É que você chega em casa e vê sua mãe triste, ou quem te criou. O que aconteceu, mãe? Não, sabe o que é, filha? Eu briguei com a sua tia e eu, independente de quem tá certo ou errado, eu poderia ter me controlado e tratado ela melhor e resolvido isso de uma maneira diferente. Se você ouviu isso em casa, beija a véia, né? Segunda situação, mãe, que você tá aí meio brava, filha, hoje o lixeiro não passou, tá cheio de lixo lá na frente, o vizinho, coitado, sai cedo e não acaba não recolhendo, e eu queria pegar esses lixos e jogar na caçamba enquanto eu vejo o que está acontecendo. Se eu vi isso em casa, beija a véia. Terceira situação, importante. Mãe, que você tá meio... Ah, filha, é que eu passei hoje na rua principal do comércio lá e eu vi, né, que tinha uma criança passando frio. E eu tô querendo pegar umas blusas aqui. Eu sei que eu não vou resolver o problema do mundo, mas eu queria levar uma blusa para aquela criança. Você ouviu isso? Beija a véia. E por último, mãe, cadê o pai? Filho, eu sei que seu pai não tem muito tempo aqui em casa, ele tá numa correria grande, mas ele foi ajudar um amigo, né? Seu pai tem um bom coração, e mesmo às vezes a gente em dificuldade, ele também acha tempo para ajudar os outros. Você ouviu isso? Parabéns. Parabéns. Beija a véia. É. Agora, não é sempre assim. Mãe, o que você tá bravo? Pergunta pra idiota da sua tia. Porque eu dou um boi para entrar numa briga, né? Já ouviu isso? Mãe, o que você tá brava? O vizinho passa em cima do caminhão de lixo e não pega. Tem uns mosquitos do tamanho de uma gaivota lá e ele não faz nada. E esse prefeito, falei para não votar nele. Mãe, que você tá brava? Hoje eu passei numa rua, tinha uma criança passando frio e ninguém faz nada. Ninguém mesmo, né, mãe? E por último, mãe, cadê o pai? Seu pai ajuda nós, ele não ajuda, mas os outros, ele tem um coração, ou seja, a gente cresceu procurando culpados, né? Se você vai mal na faculdade, é porque o professor é ruim. Se você vai mal em vendas, é porque você pegou cliente ruim, né? Então a gente sempre está achando um culpado. Esse aplicativo aqui é só gente grande que tem. Que é toda vez que eu estou apontando um dedo para alguém, lembre-se que tem 3 dedos sendo apontados para você. O problema que está no outro você não pode resolver. Você não pode fazer nada. Então, a dica aqui é você buscar coisas que podem ser feitas na sua visão. Vou dar um exemplo em vendas, tá? Eu estou falando todo dia com clientes apressados. Nossa, que droga, os clientes não estão com tempo. Não, o problema não é que o cliente não está com tempo. Tanto é que você acha um monte. O problema é que você não sabe atender clientes que estão com tempo. Como é que eu atendo? Como é que você atende clientes que não têm tempo, né? Então a gente começa a buscar a solução ao invés do problema, né? E a maior parte, infelizmente, vai ficar no corredor resmungando. Por exemplo, eu entrei nessa empresa, nossa, é uma bagunça. Então, você viu que é uma bagunça? Eu costumo dizer o seguinte: ver problema é uma dádiva, não é todo mundo que vê. Agora, agir para corrigir é divino, né? Se você viu o problema, você já é diferenciado. Agora, o que você vai fazer? Como é que você vai sugerir? Você vai se manifestar e vai falar com quem? Ou vai ficar falando na hora errada para as pessoas erradas? Já viu gente que vê todos os problemas que tem na empresa, mas não fala com quem pode resolver? Né? Talvez por medo, por trauma, por ter sido beliscado pela mãe. Mas se essa atitude for continuar, qual que é o problema de você falar de um problema com quem não pode resolver? É muito simples, galera. A coisa mais valiosa para um profissional, sabe o que é? O que você acha que é? É a marca dele. Eu não posso chegar lá no cartório e falar, vou mudar Rafael Redsomera e vou colocar uma outra marca. A Apple é muito valiosa porque ela conseguiu construir uma marca de confiança. Eu posso ter minhas dúvidas, tal, mas funciona, né? Funciona. Então,
A questão é, perca o que você for para perder no mercado de trabalho, mas não perca a confiança. E você perde a confiança quando você está falando de um outro sem ser para o outro, né? Reclamando de um problema sem ser com quem pode resolver. Então, esses três aplicativos, eles realmente podem fazer diferença. E eu falei que eu chamo esses três aplicativos de MOA, são coisas que a gente tem que se manifestar, começar a ouvir e assumir a responsa sobre aquilo que está na tua mão. E tem um último que eu costumo colocar, até fazendo uma brincadeira com o Obama aí, que é Yes, we can. Essa era a chamada do Obama, né? Porque era muito diferente. Um negro que nasceu num país ali do Oriente, com o sobrenome de Hussein, né? Ser presidente dos Estados Unidos. E ele mostrou, pô, é possível. Aqui é a foto do primeiro escritório da Solutudo, né? Como eu falei, hoje a Solutudo é um dos maiores, é o maior guia de empresas do Brasil em termos de audiência, mas esse foi o escritório. Rafael, por que que a gente não consegue se manifestar, começar a ouvir e assumir? Porque eu sempre dou um exemplo aqui para ilustrar isso. A gente por várias vezes desacreditou em nós. Eu tenho um exemplo claro. Eu estava na segunda série e a professora chegou e ensinou uma tabuada. E aí, de repente, ela pegou e falou o seguinte: pessoal, vai fazendo o exercício do 1 ao 9, quem for terminando pode ir saindo. Eu estava lá fazendo, estava no 3 vezes 6, mais ou menos. De repente, eu ouço, terminei. O livro, capítulo 3 vezes 6. É até o 9 vezes 9. Esse cara já terminou? Estranho. Aí eu perguntei ainda. Falei, cara, você já sabia? Ele falou, não, aprendi agora. Na hora, geralmente quando a gente vê alguém muito em cima de nós, o correto seria, como é que eu faço para chegar lá? Só que a gente tenta ou desvalorizar, ou seja lá o que for. Eu falei, esse cara aí deve ser encarnação de Arquimedes, Pitágoras, sei lá. Né? Pô, e terminei. Outro. Terminei. Imagine se eu vi isso 39 vezes. Na 15ª eu já estava lembrando dos meus irmãos falando que eu era meio lerdo, que não sei o quê. Então, assim, o desafio que foi, cara, eu sou burro. Não vou me manifestar, não tenho o que dizer. Eu vou ouvir, porra, nem quero ouvir isso, é que só uma... Vou assumir, pô, não consigo, não tem força. E aí eu dei a sorte que minha mãe me viu chegando em casa bem triste, perguntou: por que você está triste? Eu falei, mãe, não quero mais ir na escola, né? Não tô afim mais de ir na escola. E aí ela foi interessante esse contexto com a dona Sônia aí, porque ela colocou na casa um monte de cartaz sobre tabuada. Ela me fez estudar pra caramba tabuada. Muito, durante 2 semanas. Na prova seguinte, eu lembro que era uma japonesinha que pegou em primeiro lugar, que tinha falado que tinha terminado. Ela tinha uma testa que vinha até aqui, assim, mais ou menos. E na prova seguinte, 2 pessoas tiraram 100. A japonesinha e eu. Eu consegui copiar até a testa dela, que a minha passou aqui. Ou seja, às vezes tem coisas na vida que você vai conseguir porque você tem facilidade. A japonesinha tinha facilidade com matemática, não era meu forte. Mas você não consegue por habilidade, você consegue por esforço. Mas dá. Ayrton Senna, provavelmente você, se você for mais novo, você não o viu vivo aí, faleceu em 1994, mas ele ficou conhecido por ganhar corridas debaixo de chuva, né? E uma das coisas que chama atenção com o Senna é que a primeira corrida debaixo de chuva dele, ele foi muito mal. Então ele não era bom em chuva, né? Mas ele, durante 4 anos, toda vez que chovia, ele pegava o carro e ia para debaixo da. Ia para a pista, né? Ia para a pista e na pista ele treinava. E depois ele ganhou 2 dos 3 campeonatos por causa de corrida debaixo de chuva. A primeira corrida que ele se destacou foi debaixo de chuva. E aí talvez algumas pessoas olhassem e falassem: pô, que sorte, hein, cara? Sorte é muito esforço. Então, se você se manifestar, tiver uma prática de ouvir, começar a assumir, a vida tá ruim, é a sua. Se você não mudar, a sua vida não muda. Você já sabe o resultado dela. Tem uma frase que eu gosto muito, fala, teu nível de ser atrai a tua vida. É você que tá atraindo essa parada aí. Não adianta sonhar com Ferrari se você estiver vibrando um carro quebrado. Então nós precisamos começar a se manifestar, a ouvir, a assumir e acreditar que a gente pode, né? Acreditar que a gente pode. Só que tem um ponto, né, que eu queria muito dizer. Eu gosto muito dessa frase. Um dia me veio ela na cabeça. Não é porque os pardais fofocam que o pavão deixa de mostrar suas penas.
Não sei se você já sabe como faz caranguejada. Existe uma das receitas de caranguejada que a galera põe o caranguejo numa panela rasa com vários caranguejos vivos ali. E aí começa a esquentar a água, os caranguejos começam a querer fugir, põe a perna para fora, tal. A hora que ele tá saindo, ele não consegue sair. Por quê? O caranguejo que tá queimando puxa o que tá saindo, vem para cá. E isso profissionalmente acontece muito. Você começa a estudar muito, nossa, puxa saco. Você começa a dar sua opinião, nossa, quer fazer. Você começa a assumir responsabilidade, nossa, por que você está fazendo isso? Né? Então, cara, se você decidir mudar de vida, tanto por saúde quanto profissionalmente e além, você vai ter que começar a mostrar as penas, independente do que estão falando, né? Geralmente essa galera que reclama por você estar querendo sair da panela não está em condição melhor. E muito cuidado para não seguir quem não está onde você quer chegar. A gente ouve demais e a gente devia ter, ó, o que eu sou é isso, o que eu acredito é esse, são meus princípios, o meu objetivo é esse, eu vou me manifestar, eu vou ouvir, eu vou assumir, inclusive a responsa de estudar o que eu faço para ser cada vez melhor. E eu vou, porque eu acredito que é possível mudar. Desta maneira, a gente conclui a segunda bolinha do PES. A primeira tem a ver com desenvolvimento pessoal. Me conhecer, quais são meus princípios, onde eu mando bem, quais são meus objetivos. A segunda tem a ver com desenvolvimento profissional, como eu me comporto, né? Esse é um ponto importante aí. Rafael, só isso basta? Claro que aqui não tem só, tá? Isso aqui é coisa pra caramba. Se você fizer isso já, a sua vida tende a mudar muito rápido. Mas não adianta só eu mandar bem. Eu preciso também aprender a me organizar. Então, me comportamentar, moa aí, e me organizar. Provavelmente, se você olhar para a tua vida, você tem muitas áreas na sua vida. Você tem que cuidar da tua saúde, você tem que cuidar do teu emocional, tem que ter um monte de frente aqui, né? Eu tenho uma família linda, então eu tenho que ter tempo para minha família, eu tenho que ter tempo para minha saúde, eu tenho que ter tempo para meu trabalho, eu tenho que estudar, eu tenho que para minha família. Cara, é difícil você, né, coordenar e ter um equilíbrio na vida. Agora, no trabalho, onde eu vou focar aqui, também não é fácil, não. E eu comecei a pensar nisso por o assumir. Eu falava, nossa, não dá tempo de fazer nada. Aí eu falei, cara, mas o Silvio Santos, né? Eu vejo tanto cara com tanta coisa a mais do que eu para fazer, e dá conta, e faz um monte de coisa, por que que eu não consigo? E aí eu comecei a estudar a gestão de tempo. E eu vi que profissionalmente isso fazia diferença, porque tinha pessoas que tinham o mesmo tempo que eu, inclusive eu deixo uma recomendação de um filme, Em Busca da Liberdade, ali mostra cenas de gestão de tempo com Will Smith, né, uma história baseada em fatos reais. Se você não assistiu, uma recomendação de filme maravilhoso para você assistir hoje já. Já para aí, pausa aqui e vai assistir esse filme, cara. É muito bom. Porque mostra como eu ser mais produtivo me ajuda, né? Se eu estou em venda, se eu estou mais produtivo, eu vendo mais, faço mais em menos tempo. Não estou falando de trabalhar mais, mas trabalhar melhor. Lembra? Um americano produz 4 vezes mais do que um brasileiro. Bom, o que esses caras fazem? E eu comecei a estudar. Gestão de tempo, fui ler um livro, inclusive um dos maiores especialistas do mundo é brasileiro, né? O autor desse livro aqui, o Christian Barbosa, A Tríade do Tempo. Li esse daqui que me deu raiva, eu trabalhava 80 horas por semana, e o cara vem falar, trabalho 4 horas por semana. Eu falei, vai te catar. Comprei, maravilhoso, um livro muito bom, agora tá virando modinha, mas ele tá aí há mais de 10 anos no mercado. E o que que eu aprendi? Tá? E eu queria dividir com você, porque profissionalmente, se você aprender a gerir seu tempo, você vai mais adiante. Se você se comportamentar como aí e aprender a gerir seu tempo, profissionalmente não tem jeito, cara, você se destaca. A maior parte dos profissionais, se dá 2 tartarugas, já não sabe o que fazer. Então, a primeira coisa, tenha uma lista clara de tudo que você tem que fazer. Lista, descarrega, tira da cabeça. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Vamos dar um exemplo. Eu trabalhei como garçom uma época na Irlanda. Cara, todo dia eu tinha um monte de coisa para fazer. Eu tinha que chegar, eu tinha que encher de ketchup todas as mesas, eu tinha que limpar, eu tinha que organizar o pão, eu tinha que organizar o bacon, eu tinha que organizar a mesa de frutas, eu tinha que dar uma limpada no chão. Eu tinha 80 coisas para fazer no dia. Se você está na área de vendas, eu tenho que chegar, eu tenho que responder os clientes de ontem, eu tenho que me preparar para os clientes novos, eu tenho que ver meus números, eu tenho que preencher o sistema. Qualquer trabalho você tem muita coisa para fazer. E aí, a questão é, e aí, primeiro, item 1 da gestão de tempo, resumindo dezenas de livros para você em 5 minutos, tá? Se fosse você, anotava para você lembrar disso pro resto da tua vida. Porque se você aplicar o que eu tô falando, não tem como errar, galera. Não tem. E se você estiver trabalhando comigo, vamos supor que você está assistindo esse vídeo, porque você trabalha comigo, puta, sorte é minha. Você vai crescer, a gente tá junto, né? Então, primeiro, liste tudo que você tem para fazer.
Ok? Beleza. Segundo, se você tivesse que deixar algo para trás, o que que você deixaria? Nem todo dia dá tempo de fazer tudo. Tem dia que eu olho e falo, cara, não dá. Agora, eu não posso deixar de limpar a mesa para o cliente. Isso aqui, ou seja, aqui tem a ver literalmente, né, com a gente começar a ver, cara, mas isso aqui não é tão importante. Então eu listo e já tem algumas coisas que eu falo, não, isso aqui eu não vou fazer. Isso aqui não dá tempo de fazer isso aqui. E aí converso, caso que alguém tenha que fazer. Então, listo, vejo o que é realmente importante. Rafael, mas ficaram 7 coisas importantes. Qual deve vir primeiro? Qual a coisa que não pode deixar de ser feita? Se você tiver um chefe, eu perguntaria, cara, eu sei que é importante fazer tudo, mas por onde você acha que quais são as coisas que se eu deixar de fazer, explode? Né? Isso aqui é um desenho que mostra um vaso e fala o seguinte: esse vaso tá cheio? A primeira resposta que vem é tá. Aí vem o professor e joga pedrinhas pequenas. Primeiro eu pus as pedras grandes. E aí a pergunta é: tá cheio agora? Tá. Não, cabe areia ainda. Tá cheio agora? Não, cabe água. Agora, tenta fazer o contrário. Coloca a água primeiro, coloca a areia primeiro e depois traz. Você nunca sobra tempo para as coisas mais importantes. Por exemplo, vamos pensar na tua vida, cuidar da tua saúde é importante. E aí você vai falar o quê? Não dá tempo. Não dá tempo de fazer uma caminhada, imagina, não dá tempo de. Um dia eu falei isso para uma amiga, né? E ela falou o seguinte: fica tranquilo, você ainda não é prioridade na sua vida. Um dia você vai ser. O dia que você for prioridade, você vem primeiro, né? Tua saúde vem primeiro, né? Eu, por exemplo, tenho tentado correr todos os dias, andar todos os dias, porque eu tenho um filho e eu quero ter saúde para poder brincar com ele. Então, isso é prioridade, né? Vem primeiro. Qual o problema disso? Areia e pedrinha são as coisas que são pequenininhas e você não vê. Vou dar um exemplo. Esse cara aqui é um perigo para todo mundo, inclusive para mim, né? Eu tenho lutado com unhas e dentes aqui com isso. Por quê? Porque o brasileiro fica 3 horas e meia nas redes sociais por dia. Mas ele não fica 3 horas e meia seguidinhas. São 5 minutinhos, 3 minutinhos, 10 minutinhos. A quantidade de empresa que eu vi proibindo pessoas de entrarem no celular, por quê? Porque virou vício, a pessoa não consegue. E aí, cara, você fala, não dá tempo de ler. É, mas dá tempo de ficar 3 horas e meia no Instagram? Hum? E não dá tempo de ler? Né? Para eu ler 10 páginas de um livro são 15 minutos. Eita, quantos livros daria para eu ter lido? Para os brasileiros terem lido? Será que faz diferença? O que que vai mudar mais a tua vida? Aí depende do que você quer, né? Você nem sabe o que você quer, né? Você não tem os objetivos claros. Às vezes você tem umas viagens. Ah, eu queria ter uma casa melhor. Tá, mas você vai pagar o preço ou você vai continuar na rede social? Desfocado, né? A hora que ninguém vê. Mas a sua consciência está vendo. E aí, a gente tem que olhar para o quarto item. Primeiro, liste. Segundo, ver o que não precisa ser feito. Terceiro, priorize. Quarto, isso aqui é meu mesmo? Dá para eu passar para alguém? Dá para eu entregar para alguém? Dá para eu pedir para alguém fazer? Isso independente da área que você está. Dá para eu pedir ajuda, porque tem bastante coisa. Se der, maravilha. Acompanhe. E por último, negocie. Caramba, eu estou no final do dia e não vai dar tempo. Se você tem um combinado com alguém, inclusive, hoje eu participei de uma dinâmica que me perguntaram, Rafa, uma coisa que é importante saber de você se for trabalhar com você. Eu falei, cara, muda a minha casa de lugar, mas não muda o combinado que você fez comigo sem me falar, né? Então, negociar é tratar combinados. Por várias vezes. Uma vez eu fiz um curso, e eu vou dividir com vocês aqui, paguei uma nota, acho que era 14 mil reais o curso. Tem um aprendizado do curso que eu queria dividir contigo. Eu fui no curso e eles falaram: olha, vocês vão ter que preparar, planejar, fazer um plano de negócio para uma padaria. E aí a gente começou. E vocês têm 10 minutos. E começamos a ver isso, tempo, quanto custa a máquina, onde vamos fazer, ó, estudando. E aí eu dei azar, fui o primeiro a apresentar. Comecei a apresentar. Falei: olha, essa padaria vai custar 150 mil, mais ou menos 150, mais ou menos ou exato? Mais ou menos. Aí, continuei. E aqui nós temos um forno. Qual forno que vai usar? Não, não tem muito. Ah, você não sabe o forno muito claro? Não, é uma ideia de forno, tá? Nós vamos fazer ação de marketing. Qual que é a campanha? Eu falei, não, não desenhamos a campanha. Aí chegou uma hora que eu peguei irritação, né? E eu falei, viu, mas vocês estão pegando muito pesado. Vocês só me deram 10 minutos. Aí a instrutora, Cleia, ela chamava, ela falou assim, mas você precisava de mais tempo? Eu falei, sim, claro que eu precisava. Falou, mas... E ela tava ela e o Mário, né? Que eles eram em dupla. Mário, ele pediu mais tempo para você? Não. E para mim também não. Ué, você precisava de mais tempo? Por que você não pediu? Ou seja, eu aprendo a negociar o que chega para mim.
Eu poderia ter erguido a mão e falado, gente, vocês têm um pouquinho mais de tempo para a gente fazer um plano de negócio um pouco melhor? Não falei. Depois fiquei bravo. Não pedi mais. Então, assim, quantas vezes eu tô lá me matando, eu falo, putz, essa reunião aqui, será que não é problema para outra pessoa? Salvo reunião com cliente, se você está entrando na área comercial da Solutudo, nós não negociamos data e hora da reunião do cliente. Você pode negociar com alguém do time para fazer a reunião para você, mas não desmarcar com o cliente jamais, né? Mas, ou seja, negocia, aprende a negociar. O que vem primeiro? O que eu posso deixar depois? Com essas regrinhas, né? E aí tem uma última aqui, que é muito importante. Se você listou, se você já tirou o que não funciona, priorizou o que era importante, delegou o que dava para delegar, né? Que é um fator fundamental aí. Negociou caso fosse necessário, agora foca, irmão. Eu aqui na minha mesa, eu tenho um negocinho aqui, não sei se vai dar para ver aí. Opa, deixa eu ver só se tá aqui. Deixa eu ver onde que eu ligo ele. Esse cara aqui, cadê você? Esse cara aqui, ele serve para eu marcar tempo de trabalho. Então, às vezes eu entro aqui, eu tô aqui no escritório meu hoje, e eu coloco lá 30 minutos. Cara, 30 minutos focado. O que separa uma presa de um predador é que a presa tem o olho do lado, o predador tem o olho na frente. E você é humano, né? Não que eu acho que você tem que ficar predando ninguém aí, mas se você tá desfocado, qualquer hora você olha para o lado, qualquer hora você pergunta, qualquer coisa, você está prestando atenção na conversa de todo mundo, menos na sua. Você não vai muito longe, né? Você está mais para cá do que para cá. Com isso, né? Ou seja, para eu não desfocar, eu tenho que aprender a focar. Eu tenho que aprender a não interromper e não ser interrompido. Existe um estudo americano que fala que nós levamos 25 minutos toda vez que a gente cria uma interrupção. Então, imagine que meu celular, vou dar um exemplo para vocês aqui, eu estou aqui e ele está cheio de notificações. Cada notificação que chega é uma interrupção. Se você tem um celular com interrupção, você não conhece o que é produtividade. E o que isso tem de bom? Bom, toda hora alguém te pergunta. Você pode chamar a pessoa e falar: olha, fulano, tem como você reunir as perguntas todas e me mandar uma vez só? Tem como. E o mesmo é o contrário. Para de interromper as pessoas, porque senão você não permite que as pessoas foquem, né? E se organiza para fazer o que você vai fazer para não ficar desfocando. Puta, eu vou ligar para um cliente, já separa tudo que você precisa. Para você não ficar, vou fazer um bolo, ai, deixa eu ver se o vizinho tem açúcar. Você devia ter visto isso antes. Então, com estas ações, você provavelmente vai ter um tempo muito mais bem organizado, né? Quais, então, resumindo todas, lista do que você tem para fazer, veja o que realmente é vital, prioriza o que tem que vir primeiro, né? Em primeiro lugar, o que você pode compartilhar com outras pessoas, caso possa, negocie caso não esteja dando conta de algum volume ou pede ajuda, e foque, foque. É melhor você pegar 2 horas seguidas de um trabalho bem feito do que se ficar de 5 em 5 minutos cheio de grão de areia que não permite que as pedras grandes entrem. E muito cuidado com interromper e interromper os demais, tá? Aqui é um exemplo de ferramentas que existem, né? Listas, calendários, agendas que nos ajudam. Tem aquilo: download, eliminação, delegação, priorização, otimização e foco. Ok até aqui? Sim, não? Então, lembrando, nós falamos de desenvolvimento pessoal, nós falamos de desenvolvimento profissional, começando pelo comportamento, onde tinha o Moai, falamos de gestão de tempo, que basicamente é você ter uma lista do que você tem que fazer, eliminar o que não precisa, delegar, priorizar, otimizar e manter foco. Rafael, só isso? Então não, profissionalmente você já tá voando, menino, menina, moleque, se você começar a aplicar isso, não tem jeito. Não tem jeito. Esse cara conhece um pouco dele, sabe os princípios, sabe onde quer chegar, ele já é diferente. Ele aprendeu a se manifestar, ele se esforça para se manifestar, ele pede feedback, ele assume a responsabilidade, ele acredita nele. Meu Deus, você já está na frente de 95% dos brasileiros. E aí você aprendeu a gerir o tempo para focar, para poder administrar. Meu, cara, não tem como dar errado, né? Vamos ver se faz uma. Vamos ver aqui que às vezes até quando faz assim, vamos ver. Olha lá, tô fazendo os recados aqui. Olha lá, ó, comemora, comemora. Aê, comemora, cara. Agora, tem uma coisa a mais uma ferramenta aí que é importante para você. Você já fez tudo isso. Dados. Dados. Como assim dados, Rafael? Ai, é muito raro você encontrar um profissional que trabalha com dados. Muito raro. Fica a dica.
que é dica? Dados. Um conjunto de dados vira informação, um conjunto de informação vira conhecimento, para daí você agir. A maior parte das pessoas age sem os três primeiros, sem a dica. Vou dar um exemplo. Conta de luz. Deixa eu ver se tem uma aqui. Não tem nenhum aqui agora na mão. Aqui. Conta de luz. É um dado. Esse mês, R$ 100. É um dado. Mais um dado. Mês que vem, 200. Mais um dado. No outro mês, 300. Então, eu tenho 3 dados aqui, percebe? 100, 100, 100. É 100, 200, 300. A junção desses dados me traz uma informação. Qual informação? A energia está subindo. Faz sentido? Eu não consigo ter informação se eu não juntar pelo menos 2 dados. Né? 2 dados. Tá subindo festa para nós aqui. 2 dados me trazem uma informação. A informação me permite ter conhecimento. Mas por que está subindo a energia? Será que eu estou deixando as luzes acesas? Será que aumentou o preço na CPFL? Será que eu não poderia desligar mais as luzes? Ou seja, me traz opções, conhecimento, para daí eu agir, né? Para daí eu agir. Senão eu pego uma conta, não sei nem se está crescendo, porque eu não tenho base comparativa. Então, em qualquer coisa que você estiver fazendo na vida, caberia dados. E aí eu vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você é um garçom. Eu fui garçom. Você foi contratado para uma equipe para trabalhar numa empresa. Primeiro dia teu, imagine que você é o dono do restaurante. Vou fazer o contrário. Você é o dono do restaurante e eu sou o garçom. Termina a noite, primeira noite, eu chego para você, eu sou garçom novo, e falo assim: dá licença um pouquinho, seu João. Me perdoa te atrapalhar. Eu estou trabalhando aqui hoje, meu primeiro dia, e eu costumo pegar algumas informações do meu trabalho mesmo. E eu não sei se elas são úteis. Hoje eu atendi 38 mesas. E eu marquei os horários aqui. A maioria delas eu atendi das 9 às 11. Das 5 da tarde, a hora que eu entrei, até às 9, eu atendi só 3. Então é um horário que eu e os outros garçons ficamos sem atividade, né? Esses dados vão me trazendo informação e conhecimento, né? Eu também vi que o prato mais pedido foram, né, 39 pedidos aí, dá quase 55 pedidos, porque tinha 2 pessoas em algumas mesas e tal, foi o escondidinho de queijo. E muita gente teve 4 pedidos que foram pedidos de um prato que a gente não tem, que é um prato de tutu de feijão. E eu guardei essas informações sobre o dia e eu não sei se serve para alguma coisa ou não, mas eu tenho mania de pegar informações sobre o que eu faço. E eu queria dividir com o senhor. Quanto tempo você acha que um garçom desse fica garçom? Na semana seguinte, esse cara já vai querer, cara, vem me ajudar. Porque geralmente a gente não pega a informação do que a gente faz. Rafael, mas eu estou entrando para trabalhar em vendas aqui lá na Solutudo junto com você. Quantas pessoas você atendeu no primeiro dia? Quantas você vendeu? O que elas queriam? Esses são números que, independente de sistema, você podia pegar com um quadradinho. Rafael, mas eu sou jardineiro, né? Quantos clientes você atendeu no dia? Quando é a próxima data para eu atender esse cliente? De quanto em quanto tempo esse cliente chama? Não importa a sua profissão, né? Ah, eu estou trabalhando na área de pós-venda. Quantas pessoas você atende por dia? O que geralmente as pessoas te pedem? Quantas vezes pedem isso? Quais são as situações? Nós não pegamos uma mínima informação. Eu estou trabalhando numa loja. Quantas pessoas você atendeu? Qual é o horário que mais pessoas vêm? O que mais elas pedem? O que elas pedem e a gente não tem? Rafael, eu estou trabalhando num salão de beleza. Quanto tempo você leva para cortar um cabelo? Quanto tipo de cabelo que vem mais, né? O meu seria rápido nesse caso, né? Para fazer festa quando alguém consegue trazer essa informação, né? Então, normalmente, um profissional tem informação, tem dados, tem conhecimento, age com base em dados. O amador, amigo, ele está fazendo, não está nem vendo o que está acontecendo, né? Ah, eu estou trabalhando na RH. Quantos currículos chegaram? Qual campanha que trouxe mais currículos? Quanto tempo leva para uma pessoa ficar pronta? Qual que é o grau de rotatividade de pessoas? Percebe? Informações que a gente poderia ter, normalmente dificilmente você vai achar um profissional que pega informações do seu próprio dia de trabalho. Não importa qual seja esse profissional. Então, eu me conheço. Eu sei um pouquinho o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu mando bem, o que eu não mando. Então, eu sei bem, né, até meus perfis assessments, eu sei quais são os meus princípios que eu não abro mão.
Eu sei o que eu quero da vida em 1 ano, daqui 5 anos. Eu estou disposto a pagar o preço. Eu profissionalmente me manifesto, peço feedback, assumo e acredito em mim. Além disso, eu aprendi a gerir meu tempo. E, inclusive, dados me ajudam a gerir o que toma mais tempo no meu dia, quais são as coisas. Aprendi a reunir dados que depois me permitem trazer alguma informação e gerar conhecimento. Meu amigo, tem jeito, velho. É impossível segurar você, tá? Rafael, só aí já tá bom já para eu me desenvolver profissionalmente? Olha que nós já andamos pra caramba, né? A gente já passou por comportamento, a gente tá passando por organização e nós vamos para ferramentas. Daqui para frente, não tem como você ser um profissional se você não tiver esse camarada junto com você. Não importa o que você faz na vida, esse cara pode te ajudar. O quê? Inteligência artificial. É a primeira vez que o ser humano cria algo vivo que responde, que interage. Rafael, nunca ouvi falar disso, você já está atrasado, né? Rafael, me explica o que é inteligência artificial. Basicamente, imagine que tem uma mente igual à sua mente não tem um monte de informação, mas para você dar ideias, você precisa estudar. Leonardo da Vinci foi considerado um cara muito criativo, mas uma das maiores bibliotecas da Idade Medieval foram encontradas na casa dele. Ou seja, para a tua mente oferecer opções, ela tem que estudar. Imagine que houvesse uma mente que estudou tudo que existe no mundo. Tudo. Você consultaria essa mente para alguma coisa? É o que a inteligência artificial faz. Rafael, não estou entendendo. Então, calma lá. Vamos direto. Eu não vou ficar explicando muito aqui, porque você já deveria ter estudado isso. Você está me irritando já. Vamos aqui para um cenário. Vou dar um exemplo mais famoso das inteligência artificial. Tem no Google de graça, né? Como chama aqui? Google Bard, acho que é. É uma inteligência artificial do Google, que está onde eu posso perguntar o que eu quiser. Eu posso vir aqui e falar o seguinte: bom, eu estou trabalhando como garçom agora, me dê, me dê quais são as 3 coisas mais importantes para um garçom ser bem-sucedido. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai me responder. Se ele vai me... Ou seja, eu consulto o que eu quiser, quando eu quiser, para o que eu quiser, né? Atendimento de qualidade, conhecer bem os produtos, ser organizado e eficiente. Também é importante ser discreto, profissional e flexível. Lembre sempre de buscar aperfeiçoar o que está respondido. Ah, tá, mas eu estou abrindo um restaurante em Salvador, Bahia. Qual será um tipo de restaurante que não exista ainda muitos em Salvador? Vamos ver o que ele fala. Bom, se ele estudou tudo do mundo, talvez até isso ele consiga me dar uma dica. Mas ele conhece Salvador? Vamos ver? Estou perguntando aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, um restaurante de comida vegana, vegetariana, alguma tendência. Legal, não é isso? Rafael, mas o que mais que esse negócio faz? Ah, lembra que eu falei que. Vamos dar um outro exemplo fácil aqui, simples. Como eu lido com cliente apressado, se eu sou vendedor? Que dica que ele me dá? Vamos ver. E ele vai trazendo as informações para mim aqui, ó. Seja educado, atencioso, obrigado pela paciência. O que eu digo quando o cliente diz que está caro? Se eu sou vendedor. O que eu faço? Aí ele vai trazer para mim, ó. Quando o cliente diz que está caro, não negue que está caro, explique o valor do produto, ofereça alternativas mais baratas. Ele leu todos os livros de vendas, então ele vai me ajudar. Putz, muitos clientes não estão me retornando. Monte uma mensagem de WhatsApp para eu mandar para clientes que já ouviram minha proposta, mas pararam de responder. Tá lá. Vamos ver o que ele vai responder. Galera, daria para eu ficar. Olá, João, tudo bem? Espero que você esteja escrevendo para saber se você está interessado na nossa proposta e tal. Sei que pode estar ocupado, mas adoraria saber se é algo que possa ajudar. Lá, 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 lá. Nome da empresa. E aí que ele dá um monte de lá. Ok, mas faça essa mensagem de uma maneira que eu sou mais informal, uma maneira mais informal, mais
informal e descontraída. Vamos ver. E aqui eu tô pegando do Google. Isso aqui é gratuito, tá? O Google é experimental. Olha lá. Olá, tudo bem? Certo? Tô passando para. Galera, e o próprio chat GPT, né? Quando você, principalmente no caso que nem eu aqui, eu tô assinando, mas você pode ir além. Eu gostaria de faça uma logomarca, vamos supor que você é design, logomarca, logomarca de um restaurante de comida vegana que eu irei abrir em Salvador, Bahia. Vamos ver o que vai vir aqui. Ele está fazendo lá, ó, tá carregando a mensagem. Ou seja, tudo, tudo, tudo. É como se você tivesse um companheiro, um robozinho, um ciborgue, igual como chama aquele cara, Homem de Ferro, que você pudesse perguntar qualquer coisa que você quer. O Homem de Ferro, ele é um super-herói porque ele tem acesso àquela inteligência. Você também, parceiro. E você está aí se comportando como um homem de barro se você não está usando isso. Não gostei. Não gostei. Quero uma marca mais colorida. Faça outra. Olha isso, galera. Quanto tempo levaria, né? Faça outra mais bonitinha para mim, por favor. Vamos ver. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso fazer música, eu posso fazer. A inteligência artificial está em todos os lugares. A dica aqui, não vou te ensinar tudo aqui, apesar de não precisar ensinar. Mas se eu fosse você, eu estaria indo atrás. Olha aí, ó, gostei, essa ficou melhor. Ainda deu. Agora, monte 3 posts falando da inauguração. Ou não, 3 não, monte um post. Um post falando da inauguração. Vamos ver? Claro, aqui está um exemplo de post de inauguração. Aí ele colocou o texto ali, né? Olha lá. Vem celebrar com a gente. Olha aí. Meu Deus. E você não conhece, às vezes. Eu espero que você esteja vendo aqui, falando, nossa, isso eu já sei, que idiota. Tomara que você esteja falando isso. Se eu não tivesse, tá ficando para trás, cara. Profissional, hoje, se fala um profissional. Se você conhece IA, você usa? Não. Ai. Ok, faça uma imagem com a marca que você fez para ilustrar este post de inauguração. Olha aí. Galera, isso aqui na minha época, quando eu tinha cabelo ainda, era semana. Tá pronto agora em minutos. Lembra de produtividade? Ele montou a marca, montou o post, escreveu direito. Eu podia pedir para ele mudar o texto, escrever em inglês, escrever em chinês, escrever em japonês. E ainda vou pedir para ele fazer a imagem do post ainda para eu postar com a marca que ele fez. Olha lá. Vai ficar, olha lá, olha que beleza. Eita, nós, facilitou a nossa vida. Eu podia ficar aqui muito tempo falando disso, mas eu acho que é fundamental, se você, como um profissional, se você não conhece de IA, está para trás, irmão. Corre. A não ser que você não queira nada, você não traçou nenhum objetivo lá, aí tudo bem, ignora o que eu estou falando aqui. Você provavelmente está aqui é porque eu acredito que você queira crescer. Então, vamos voltar para nossa parada aqui. Lembra? Quero mudar de vida, quero uma vida melhor. Então, cara, profissionalize, tá? A diferença entre um profissional e um amador é que o amador ele ama a dor. Lembra que eu falei dessa escadinha? Hoje aqui eu vim com você até aqui, ó. Opa, deixa eu pegar esse cara aqui, deixa eu fazer uma seta, caneta. A gente saiu daqui e veio até aqui. Se eu pudesse dar uma dica para você, talvez se estiver trabalhando comigo, você vai ter acesso a outros caminhos aqui. Se não, em breve, talvez eu disponibilize alguma coisa desse caminho aqui também. É, eu aprenderia a vender ainda, a negociar, a fazer boas apresentações. Vender o quê, Rafael? Vender ideias, né? Você vende ideia o tempo todo. Eu aprenderia a liderar. Vira e mexe, você está liderando. Quando você chega lá, galera, vamos jantar fora, você está criando uma liderança. Então, eu aprenderia a me relacionar, desenvolver pessoas, né? E pontos que são fundamentais para nós aqui. E depois, por último, aprenderia a organizar negócios, criar e assim por diante. Hoje nós ficamos por aqui. Mas se você chegou até aqui, invencível, parceiro, tá? Rafael, só isso basta? Não, eu queria
concluir com uma coisa importante aqui para você. Lembra que eu falei que também as pessoas estão infelizes e assim por diante? É, eu fui estudar o que cria essa infelicidade. Bom, não sei quem sou, não sei o que quero, não sei me manifestar, não sei ouvir, não assumo nada, culpo Deus e o mundo, não acredito em mim, né? Não conheço de organização de tempo, é um inferno na minha vida, não lido com duas tarefas bem, não conheço de IA, não conheço de dados. Ah, não tem como você estar feliz, cara. É muito difícil, muito difícil. Porém, deixa eu ver se eu consigo mudar esse cara aqui. Cadê? Onde que eu mudo esse camarada? Vamos lá, sai assim. Aqui, vamos. Fizeram uma pergunta para as pessoas: o que anima elas? Pertencer, estar num ambiente colaborativo, né? A Open Leaders aqui, de grandes amigos que fizeram isso aqui, opa, deixando bem claro. O que mais desanima? Ambiente tóxico. Né? Geralmente, quem mais vê o ambiente tóxico é um dos mais tóxicos do ambiente. E, Rafael, agora você me deixou puto. Porque eu já conheci pessoas que estavam no mesmo ambiente, uma falando que adorava, outra falando que era ruim, né? Mas não necessariamente, tá bom? É, eu fui ler e peguei esse livro aqui, ó, Motivação 3.0. Ele fala, hoje em dia, a motivação que nos anima precisa de três coisas. Autonomia. Eu preciso poder fazer do jeito que eu acredito. Se eu não me manifesto, dificilmente eu vou ter autonomia. Que eu quero fazer do meu jeito, mas não falo, né? Propósito, eu preciso ajudar alguém. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo vale para outras pessoas. Mas se eu não estou feliz, vou ter propósito aonde, né? Nem sei o que eu gosto de fazer, eu não consigo me animar com isso. E fazer direito. Bom, se eu estou fazendo um negócio que eu não gosto, como é que eu vou fazer direito, né? Primeiro, se você se conhece, você já nem se candidata para vagas, né? O exemplo do Disque aí que você não manda bem. Se você não olha para quem você pode ajudar, se você não assume, você não vai ter autonomia. E isso já começa a dificultar a tua vida. E o último ponto é que tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, a maior pesquisa sobre saúde e relacionamento e felicidade. E esse cara, o diretor da pesquisa nos últimos 30 anos, ele diz isso aqui, ó. Este é o principal motivo das pessoas serem ou não felizes. Então, pega tudo que eu já falei e junta com isso. A capacidade de eu me relacionar com o outro. Bom, se eu não me manifesto, se eu não ouço, se eu não assumo a responsabilidade, se eu não boto fé em mim, como é que eu vou ter aptidão social? E aí, eu vou dividir com vocês uma coisa que eu aprendi no meu casamento. Meu casamento quase que não deu certo. Menos de um ano, a gente já estava para se divorciar. Aí eu fui olhar, vi que o divórcio está crescendo mais que o casamento. Não sou só eu o problema, como divorciar está crescendo também. E fomos adiante. E aí eu descobri que a comunicação é um grande problema, né? Quando eu falo sorvete, para você é um de palito, para o outro é um de massa. E aí a gente tem vários tipos de sorvete diferentes. Como resolver o problema? Bom, nós criamos uma constituição nossa, do nosso relacionamento, que ajudou a gente combinar algumas coisas. Respeito é uma linha invisível. Como é que eu sei se eu estou desrespeitando você ou não? Né? Eu preciso tirar o que está invisível, porque eu não me manifesto, e me manifestar. Toda vez que eu falo o que não está legal para mim, eu trago visível o que estava invisível. E nós fizemos uma constituição do nosso casamento, que ajudou muito e me ajudou a criar isso aqui, que aí eu concluo como uma dica, tá? Se você se conhece, vamos resgatar, desenvolvimento pessoal. Se você se conhece um pouquinho, o que você gosta, o que você não gosta, quais são os princípios que você quer, o que você quer da vida, e você profissionalmente começa a se manifestar, ouvir, assumir responsabilidade sobre os problemas que estão ali à tua volta, gerir bem seu tempo, né? Que é um ponto muito importante dessa história. Gerindo bem seu tempo, você vai aprender a usar ferramentas que te ajudem ali, por exemplo, aí a gente falou do IA, e com tudo isso você sabe que, puxa, é legal ter propósito, autonomia, e eu vou entrar numa relação. Vou entrar numa relação, o que eu preciso fazer? Primeiro, conheça ao máximo o outro. Está entrando numa empresa? Conheça ao máximo essa empresa. Está contratando alguém? Conheça ao máximo quem você está contratando. Ouve, conhece. Vai entrar num relacionamento? Conheça ao máximo. Combina. O que você espera de mim? O que eu espero de você? O mais claro possível, né? Precisa de clareza para não ficar no invisível, tá? Por último, vai dar merda. Então, de quanto em quanto tempo eu pergunto para você o que eu posso fazer melhor ou diferente? Lembra ouvir? Então eu ouço para prevenir e corrijo caso tenha algo que eu não gostei. Esse
é o segredinho para você poder fazer as... E conquisto, né? Quando que nós vamos celebrar? Quando nós vamos comemorar? O que que tem que acontecer para que a gente consiga fazer esses 4 Cs funcionarem? Então, quando a gente junta tudo isso aqui, é, dentro desse cenário, a gente tem lá um profissional em ser. Ser o quê? Tanto faz. Se você tivesse conhecer um pouquinho, se você souber os valores que você não abre mão, se você tiver objetivos claros, você já é diferente, né? Você já é, você já sabe um pouquinho quais são as coisas importantes para você. Profissionalmente, se você começar a cuidar do teu comportamento, e aqui eu estou falando do Moai, tá? Manifeste-se, ouça, assuma, yes, acredite em você. Organização, gestão de tempo e outros pontos que a gente falou ali que são importantes, dados, né? Gestão de tempo e dados. Usa IA para você para te ajudar, não importa o que você está fazendo, tá? Você já sabe e faz bem, né? Você já está na frente da maioria. Se eu pudesse dar um caminho para você, cenas do próximo capítulo, eu iria aprender a vender suas ideias. Inclusive, eu tenho um livro falando sobre isso, O Homem que Aprendeu a Vender. Eu ia atrás desse livro, que ele ensina pessoas a venderem ideias. Eu, depois de um tempo, se você é este cara com esse perfil e aprendeu a vender ideias, não vai ter jeito. Vai ter equipe te procurando. E a hora que começa a ter equipe, vai ter negócios maiores ainda para a tua carreira possíveis de você organizar. Esse é o PES. É isso que eu queria trazer para você. Claro, né? Que aqui eu tentei resumir um volume gigantesco de informações que eu espero que ajude você. É muito importante, se você trabalhar comigo e receber esse vídeo, que você tenha tomado notas sobre esses pontos, porque eu só estou querendo que você possa ser profissional em ser você mesmo, tá? Mas não adianta ser você mesmo e ser sempre o mesmo. Você precisa evoluir, você está aqui para evoluir. Então, para pensar, né, o que que você faz bem, o que que você gosta. Espero que você esteja se candidatando para uma vaga que você tenha um pouco de aptidão. Lembre-se que tem princípios importantes. A empresa tem que ter os seus, a Sortudo tem os dela. Quais são os seus? Nunca tome uma decisão sem estar de acordo com os seus princípios. Tem muitas pessoas que, se você perguntar, começa a perguntar, quais são os seus princípios? A pessoa fala, o quê? Um profissional em ser qualquer coisa, ele tem princípios, ele não abre mão dos princípios dele, né? E ele sabe o que ele quer, ele sabe quais são os objetivos dele de curto, de médio e longo prazo, até porque eles animam. Fala, cara, eu tô aqui ralando hoje, mas porque eu sei onde eu quero chegar. Eu quero ter saúde, quero ter uma qualidade de vida melhor para minha família. Quando eu faço isso, eu começo a ir para um desenvolvimento profissional. Como que eu me comporto? Eu estou me manifestando, dando a minha opinião, participando? Tô. Eu estou ouvindo, sabendo como eu posso melhorar. Pensa numa empresa que não pede feedback para cliente, ela tem menos chance de crescer. A mesma coisa, você é uma empresa, ouve como é que as pessoas estão te vendo, o que que elas estão vendo coisas que você não está. Então ouve, assume, para de procurar culpado. O maior culpado por estar uma merda aí do outro lado tem a ver contigo. Enquanto um problema está no outro, você não pode resolver, cara. Sua vida vai ser sempre ruim. Ah, mas é que eu estou acompanhado de um. Então muda de companhia. Então, mas assume a responsa, estuda, né? Vá se desenvolver. Lembra do Senna? Não sabia andar na chuva? Foi aprender a andar na chuva. E saiba, você pode, né? O que eu esqueci de falar na hora da tabuada é que eu não sabia, mas na aula seguinte, a japonesinha que tinha ido bem na matemática foi a última a terminar a redação que eu tinha ido bem. E na aula de educação física, o cara que tinha ido bem nas duas não conseguia acertar o pé na bola, ou seja, todos nós somos inteligentes. Mas geralmente o modo da educação que a gente vive mede um peixe pela capacidade de subir em árvore. E é isso que eu gostaria que você cuidasse. Valorize-se. E depois disso, lembre-se, né? Aprenda a gerir as suas atividades, seu tempo, se organizar. Aprenda, né, a ter dados do que você faz. Isso é muito importante para ter informação, para ter conhecimento, para agir com mais precisão. E a utilizar a inteligência artificial. Com esses dois blocos, você já está na frente de 99,8% da população brasileira. É bem provável que sua saúde melhore e é bem provável que tua carreira, tua questão financeira também melhore. Você vai contribuir mais, não tem jeito, né? Se você quer sair do mercado, entrega menos do que o combinado. Quer ficar pelo menos igual. Quer crescer um pouquinho a mais. Se você entregar um pouquinho a mais, Rafael, e aí por último, né? Para a gente concluir. Cara, como é que você fala para eu entregar mais pelo que eu tô ganhando, velho? Tô ganhando um valor aí que não é para eu fazer mais. Pensa lá no Romário, segundo tempo.
Cruzamento na área, gol. Ele estava com 17 anos, no começo da carreira dele. Romário, Neymar, seja lá quem for falar, o Neymar que tá mais atualizado. Não o Romário, porque eu sei imitar ele. Cruzamento na área, pega de bicicleta. Bike. Contra. E aí vão entrevistar ele. Fala, Romário, como assim você fez um gol contra? Você está com 17 anos, gol de bicicleta contra. Por que você fez isso? Aí ele responde assim, parceiro, eu fiz o gol contra mesmo. Por quê? Porque, pelo que eu tô ganhando 2 cestas básicas, no próximo jogo eu vou dar carrinho, inclusive nos amigos do meu time. Pensa se um jogador profissional, quando ele ganhava pouco, jogasse mal, porque ele ganhava pouco. Ele ia para onde? E esse é o maior erro que eu vejo brasileiros cometendo. É quando ganham pouco, jogam mal. Às vezes falam até o seguinte: eu tô jogando mal, eu tô fazendo um serviço de merda, porque meu chefe é um merda. São dois merdas, o seu chefe e você. Porque você está queimando a tua imagem por causa do seu chefe. Quando você ganha mal ou está num lugar que você não gosta, você deveria fazer ainda melhor. Por 2 motivos. 3, né? Primeiro, vai que muda alguma coisa. Se você fizer mal, você não tem chance de mudar. Segundo, vai que alguém te vê e tira você dali, como aconteceu com o Romário. Tiraram ele lá do Olaria, lá, sei lá, em que América, onde ele estava. Cara, vem jogar aqui que você precisa ir para um clube melhor, cara. Né? Muitas pessoas que eu contratei foram pessoas que eu vi trabalhando bem em outros lugares. E por último, vamos supor que ninguém te veja e as coisas não melhorem. Você chega numa outra empresa com uma história para contar. Eu trabalhei nesse lugar, eu estou saindo de lá porque eu não ganhava o quanto eu gostava, quanto eu gostaria, mas eu fiz A, B, C, ganhei 3 campeonatos, fui artilheiro e eu tô procurando uma oportunidade melhor na minha vida. Fiz o melhor que eu podia lá, mesmo não ganhando bem e tendo problemas, inclusive, de relação lá, mas eu fiz o que eu podia. É isso que vai te levar adiante. É isso que leva um profissional adiante. Ainda que os caranguejos não gostem desse tipo de história. Espero que esse bate-bola nosso tenha acrescentado na tua vida. Espero que você possa. Se você trabalha comigo, nós vamos ter a chance de falar mais disso. Se você não trabalha comigo, me acompanha nas redes sociais aí, Rafael.somera, que vão vir mais conteúdos te ajudando a refletir e ser profissional em ser. O quê? Escolhe. Se você fizer isso aí, não importa o que você faça, você vai voar. Beleza? Eu desejo que você cresça. Let's grow. Cresça primeiro lá dentro e depois se manifestando e fazendo uma história bonita. Solo tudo de bom para você. Foi um prazer estar com você aqui. Espero ter acrescentado na tua vida. Vai para cima. A última coisa que eu tenho para te dizer é que enquanto uns choram, outros vendem lenço. Se você está se reclamando da vida há muito tempo, está perto de gente que reclama, cuidado. Rafael, mas é minha mãe. Sua mãe, sua família é perto, beleza, tá? Mas tem profissionais que são treinados 5 anos para ouvir pessoas reclamando. Eles cobram. E eles estudaram para fazer isso direito. Você tá numa roda onde a galera só reclama da vida. Sai dela. Tem uma vida muito melhor esperando por você. Muito obrigado. Até mais. Acabou já, pode ir. É, valeu. Até a próxima.